Fale. O meu sonho nunca vai acontecer. LeBron e Curry juntos. Andou pipocando essa história nos últimos dias, né? Você acha que não? Você acha Começou a que ter acabou? namoro. Só porque o Schroeder foi pro Golden? Não, acho que ainda há possibilidade, hein? Mas eu não falei o porquê. Por quê? Eu acho que eu torço para que aconteça. Mas eu acho que a obsessão dos Lakers vai ser tão grande de que o LeBron encerre a carreira com a camisa dos Lakers, que isso vai ser maior do que qualquer desejo momentâneo de fortalecer o time em busca de um anel de campeão, ele partindo para o Golden State. Acho que é uma discussão que já está em outro nível de análise, não é unicamente o LeBron não está satisfeito com o elenco atual dos Lakers e com isso vê a possibilidade de se juntar ao Curry e aí sim, dessa união, resultar em algo mais plausível na busca de um título. A discussão não é unicamente disso, não. A discussão passa por questões maiores. E para mim essa questão é uma questão que a mim inviabiliza, de certa forma, e lamento, porque eu quero que, na verdade, aconteça. Mas essa questão a obsessão dos Lakers em novamente ter uma lenda do jogo encerrando a sua trajetória usando a sua camisa, acaba sendo maior do que qualquer questão de vai deixar que o cara vai sair, a gente vai receber muita coisa em troca, financeiro, até de escolhas, enfim. É uma questão que para torcedores no Brasil, que não tem um acompanhamento tão grande assim da cultura americana, pode não fazer muito sentido. Mas eu acho que aqui acaba fazendo muito sentido e as coisas acontecem aqui, né? Então, para mim, o grande impedimento é esse. Os Lakers não querem, de forma alguma, que o último ato do LeBron na carreira seja com outro uniforme que não dos Lakers, mesmo que isso represente mais um período com o time, um elenco aquém de ambicionar a conquista e justificando o que vocês opinaram agora há pouco de um time talhado para ser play-in. Que loucura. Play-in é muito pouco para o que é o Lakers. Concordo. Né? Bem pouco. Mas E concordo com o senhor até para e não ter corroborar. o LeBron com a camisa no final. Para corroborar com o que o senhor falou, é só ver a proposta que foi feita para o Kobe Bryant na reta final de carreira. Fizeram uma proposta acima, que o Kobe até foi indagado. Olha, por que você não pediu menos, como o Nowitzki tinha assinado por menos? Time, né? O Miami, ele falou assim, cara, a proposta veio pronta ali, 58 milhões, 2 anos, ele foi lá e assinou, porque justamente o Los Angeles Lakers não ia suportar ver o Kobe Bryant terminar a maravilhosa carreira dele ali com outro uniforme. Esse aspecto eu não tinha pensado e assim, é verdadeiro e ainda mais se tratando de um rival de divisão, um rival de conferência, um time que vem em ascensão em número de títulos, é uma dinastia. Ver o LeBron James, perder o LeBron James para um Miami Heat novamente, para um Cleveland Cavaliers já seria ruim, mas é um time de outra conferência, é um time que ele já teve história do outro lado. Agora, perder o LeBron James para um Stephen Curry, para um Golden State, para um time com torcida em ascensão mundialmente falando, seria algo, é um tiro no pé realmente. Para quem já falou, a própria Jerry Buss já falou, quero aposentar a camisa do LeBron aqui, pelo menos uma delas. Não, mas ainda e eu acho que ele não fez ainda para ter uma camisa aposentada, mas se tratando de Los Angeles Lakers, que gosta de aposentar camisas, que tem jogadores históricos, lendários, é capaz de, sem dúvida nenhuma, por conta do título de 2020, o título da NBA Cup, de ter a camisa aposentada. Você ainda vê o LeBron... E agora vamos pensar ao contrário, o Curry em Los Angeles eu também acho pouco provável, porque o Curry também é o cara mais leal. Isso é impossível. Nem cogitar. Mas para corroborar isso, se o LeBron vai pro Golden State e ganha um título lá, tipo no primeiro tiro, assim, na primeira temporada, eu acho que tira um pouco do brilho do que ele fez no Lakers na bolha, né? Especialmente porque ficou fora dos playoffs, teve muitas lesões no Lakers também. Então acho que vai tirar um pouco da passagem, porque todo mundo, eu pelo menos acredito... porque às vezes é a última imagem que fica. Exato, a última imagem é a que vai ficar. Quem tem um peso maior? Um título do LeBron na bolha, mesmo sendo dominante, ou um título com o Stephen Curry? Então, cara, acho que vai ser maior com o Stephen Curry. Vai ser algo tudo bem que também o título com o Lakers, tudo que aconteceu com o Kobe também teve um peso muito gigantesco. Não, sem dúvida. Mas a última... Porque tudo que acontece com o Lakers é gigantesco. Tudo que acontece com o Boston, que é o seu time do coração, Nova York, coisa e tal, assim, tem um peso importante. Tenho gostado muito do Boston Celtics, dessa história de... a sensação que eu tenho é que o time dificilmente vai ser batido nessa temporada novamente.
pela confiança que os principais jogadores têm demonstrado. Prova disso foi a conversa que o Jaylen Brown teve, imagino que vocês tenham visto nos jogos contra Detroit, ontem contra Washington, de eles estarem cientes de que são jogos em que eles vão colocar a bola nas mãos de Peyton Pritchard e Sam Hauser. Vão deixar os caras jogarem, chutarem as bolas que forem, porque eles estão confiantes, eles são confiantes no estilo de jogo, nos companheiros, e isso aí tem um peso diferente quando você vai para uma série de playoff. Independente se vai ter mando ou não o Boston Celtics contra Cleveland, contra quem quer que seja, eu acho que esse momento da temporada em que os caras estão conseguindo ter esse pensamento de é olhar para a tabela e falar, é o Detroit Pistons, Pritchard pode chutar 10, 12 bolas, a gente confia em você, você está com um aproveitamento, é candidato a sexto homem, você vai lá e arrebenta. E ele arrebentou. A mesma coisa aconteceu ontem. Então, assim, é o Boston Celtics. Você consegue ver, Jota, aproveitando sua presença, que você é o Boston Celtics aqui na área. Eu sou. O percussor do gigante do jardim. Sem essa de... É candidato. É um candidato ao back-to-back. É o grande candidato. Eu acho que eu tô mais confiante nessa temporada do que na última, inclusive. Apesar da ascensão, né, dos Dobermans alados de OKC, eu tô confiante nesse ano. E isso é muito importante. Mas, assim... Ô, Rômulo, você não acha que tiraram o gigante de Detroit pra nada? Jaylen Brown, ele pode fazer isso? Em que sentido aí? Desculpa, que deu uma picotada. De falar que o Detroit Pistons, contra o Detroit a gente pode posso ficar no banco, vai lá e joga você. Vai lá e joga você, mata a bola você, eu não vou arremessar. Você acha que foi um desrespeito do Jaylen Brown? Ou foi uma realidade que o Detroit apresentou nos últimos anos? Acho que ele mostrou que ele conhece a história da franquia. Que criticar, provocar o Detroit, ele ganha pontos com isso. Né? Ao longo da história tem grandes confrontos nos anos 80 entre Pistons e Detroit, principalmente, né? Ray Bird contra o Bill Laimbeer e companhia. Então, é algo que você falar, você imediatamente já ganha a aprovação do fã, principalmente daquele fã mais intenso, mais selvagem, que não importa se o Detroit está bem ou está mal, sempre vai enxergar no Detroit um rival que tem que ser vencido com autoridade, né? De forma enfática. E o Jaylen Brown é um cara bem inteligente, então eu suspeito que essa fala dele também tem esse componente de conhecimento histórico da coisa e do que isso significa ao falar e provocar o Detroit. Se fosse um outro time frágil, mas sem história de confronto, de rivalidade em outros momentos, principalmente em momentos que são grandiosos, né, para Boston, como por exemplo nos 80, talvez ele até ignorasse e nem falasse nada, não teria nenhuma uma aspas do Jaylen Brown. Mas quando é Detroit, eu acho que é isso. Acho que esses caras da NBA, principalmente, por exemplo, o Jaylen Brown, eles conhecem bem um pouco da história da franquia, né? E o Jaylen Brown só jogou em Boston, então certamente no dia a dia ele já entendeu muito bem, apesar de o momento dele atual coincidir com o momento em que o Detroit Pistons não foi em nenhum momento adversário, né? Concorrente, competiu de fato com Boston. Eu vejo assim, dessa forma, viu? Eu acho que é bem isso mesmo e legal esse ponto justamente de vingança ali, entre aspas, né? Acho que não foi uma coisa tão premeditada, mas sem dúvida nenhuma é o momento atual, cara. Você tem que pegar o Detroit Pistons com muito respeito ao Detroit Pistons. A gente tem o Cícero Mello, que é um dos grandes amigos nossos aqui, meu e do Rômulo, nosso ex-companheiro lá de ESPN, que é apaixonado pelo Detroit por conta dos Bad Boys. A época dos anos 2000 de Detroit com o Ben Wallace, para mim, um dos grandes nomes ali daquele ano. Todo mundo fala do Chauncey Billups, do Rip Hamilton, e do Rasheed Wallace, que até ter jogado em Portland, sou muito fã do Rasheed, mas o Big Ben Wallace é um cara extremamente dominante, um cara para levar vantagem diante do Shaquille O'Neal numa série de playoff, é porque o cara realmente fazia a diferença.